Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu estou com um convidado que é o Miguel Ferreira da Bocaina Capital. Miguel, tudo bom? Tudo bem, Thiago. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma categoria de investimentos que começa a ganhar relevância. Eu acho muito interessante pelas vantagens, principalmente tributárias, mas também pela qualidade dos ativos que podem fazer parte deste veículo, que são os FIPs e ES. Mas antes, eu queria aqui passar a palavra para o Miguel, para ele contar um pouquinho da história dele. E ele tem uma gestora que está envolvida, tem interesse aí no FIPE, e depois a gente vai falar do FIPE, que é uma categoria que o Miguel conhece bastante. Legal, Thiago. Bom, contando um pouquinho aqui da história da Bocaina Capital e também da minha história, tá? Primeiro, eu estou no mercado há bastante tempo, estou há 23 anos no mercado, eu trabalhei em bancos de investimentos e há 15 anos eu estou no buy side, né, alocando capital de terceiros através de fundos. Eu passei um tempo longo numa grande gestora de ações, onde eu estive muito envolvido com projetos da economia real e projetos de desenvolvimento de geração de energia renovável. Vi vários projetos, principalmente em eólica. Mais recentemente, eu passei 3 anos como CEO da Asset do Santander, onde eu montei a área de investimentos alternativos, em particular duas verticais, a vertical imobiliária e a vertical de infraestrutura. Então, tudo isso para te contar que aqui na Bocaina a gente foca em investimentos alternativos e a gente começou a nossa operação fazendo infraestrutura em particular. O investimento em infraestrutura, ele pode ser feito através de empresas listadas, tem empresas listadas de portos, até tem empresa listada que tem aeroporto, tem empresa que tem rodovia, saneamento, etc. Mas as empresas listadas não são o único veículo possível de você investir. Tem um veículo pouco falado e que começa a ganhar relevância, que são os FIPs e ES, Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura. De forma bem simples, né? Um FIP de infraestrutura, de maneira geral, ele faz aquisição de ativos operacionais de infraestrutura. Então, uma companhia aberta que tenha só ativos operacionais, ela vai se parecer muito com o FIP de infra, porém, ela não vai ter a vantagem que o FIP de infra tem, que é o seguinte: qualquer dividendo recebido, ele não é tributado, né? Então, o rendimento do FIP de infra não é tributado. Além disso, e isso é diferente dos fundos imobiliários, tá, Thiago? O ganho de capital na venda, na compra e depois venda de cotas dos FIPs de infra também não é tributado. Então, você tem aí uma isenção fiscal que traz uma vantagem enorme. Assim, eu hoje, se fosse montar uma companhia de infraestrutura com ativos operacionais, provavelmente essa minha companhia estaria dentro de um FIP de infra, porque é o melhor veículo para isso. Por último, vale comentar também o seguinte: todas as discussões aí fiscais que nós vimos recentemente, e algumas delas aí também incluíram de alguma maneira discussões sobre os fundos imobiliários, né, e depois passou, faz algumas semanas, não houve nenhuma discussão incluindo os FIPs de infra, né, o que de alguma maneira traz um conforto adicional aí para a classe. E por quê? Eu diria o seguinte: porque o Brasil é totalmente carente de infraestrutura e seria um baita de um tiro no pé você acabar com isenção de um assunto que está começando a existir e fomentando investimentos privados na infraestrutura que o Brasil é tão carente e que precisa para se tornar eficiente, para crescer e etc, etc. O modelo, na minha visão, queria até pegar a sua opinião, ver se você concorda comigo, se não concordar, tudo bem, mas eu acredito que o modelo de infraestrutura, de financiamento da infraestrutura no Brasil, ele precisa mudar e já está mudando. Como era no passado? O ativo pertencia a uma grande empreiteira, muitas dessas envolvidas em corrupção, e quem financiava era o governo, muitas vezes através do BNDES. Bom, acabou o dinheiro do governo e boa parte dos donos dessas empreiteiras foram presos e essas empresas também com uma imagem bastante danificada, né? Então, eu acho que esse modelo, tanto da parte do ativo como na parte do passivo, ficou para trás. E nós precisamos encontrar soluções privadas de financiamento da infraestrutura no país. O Brasil é carente em infraestrutura em todas as áreas, porto, aeroporto, energia elétrica. A gente está vivendo uma situação aqui de talvez apagão, né? Enfim, tem uma chance aí de ter algum tipo de racionamento, aumento de custos de energia, é uma certeza. E não é só energia, saneamento, falta infraestrutura em tudo quanto é frente aqui no Brasil, e o governo, que é quem financiava,
não consegue mais financiar, o déficit público é muito grande, acabou o dinheiro. Qual que é a solução, na minha opinião? É encontrarmos mecanismos de financiamento privado. E não existe mecanismo melhor para se investir na infraestrutura do que os FIPs e IEs. É uma indústria que eu acredito que pode trazer alguns investimentos que têm uma aderência muito grande com as necessidades do investidor individual, né? Porque você consegue ter essa previsibilidade de fluxo de caixa do ativo e traduzir isso numa previsibilidade de dividendos para os cotistas com o benefício da isenção que o Miguel falou. E existem alguns ativos de infraestrutura que eu poderia argumentar que tem riscos menores do que muitos fundos imobiliários, pelo menos a média de fundos imobiliários. Vou dar alguns exemplos aqui. Muitos de vocês investem em ações da Taesa, né, que é uma transmissora, uma empresa vencedora, uma empresa que paga muito dividendo, que valorizou bastante aí ao longo do tempo. Os principais fundos de infraestrutura do Brasil também investem em ativos parecidos com o que a Taesa investe de transmissão. Mas o que a gente tem visto, então, de ativos? Tá? Você mencionou, tem fundo que tem porto, sim, como ativo, tem fundo que tem linha de transmissão, tem fundo que tem geração de energia, e de maneira geral são esses. Tá? A gente vê aparecendo muito mais em geração e linha de transmissão porque são muito estáveis as receitas. Esses investimentos ainda, eu acredito que isso vai mudar, mas eles são exclusivos para os chamados investidores qualificados. Os investidores qualificados são aqueles que ou são profissionais de mercado que tiraram algumas certificações, precisa ver lá, às vezes eu esqueço, ou que possuem mais de R$1 milhão em investimentos, né? Você precisa se declarar investidor qualificado para ter acesso. Eu acredito que em algum momento as nossas autoridades vão repensar, eu acho que isso aí vai mudar muito em breve, mas nesse momento é um investimento para investidores qualificados. Eu queria fazer até um comentário que eu acho que fica muito importante aqui no mundo dos FIPs, tá? Que também é o valor da cota patrimonial. Como é que se apura esse valor? Esse valor é contratado um laudo de avaliação do ativo feito por um terceiro, aqui no caso, sempre terceiros conhecidos e etc. Agora, é muito importante olhar, né, e entender, se não souber entender, procurar apoio de pessoas que entendam como esse laudo foi construído. Será que, de fato, esse é o valor desse ativo? Quais foram as premissas? Que premissas foram utilizadas para falar qual é o valor patrimonial? Já tem algum produto seu no pipeline? Já tem algum fundo da Bocaina negociado na Bolsa? Como é que está aí? Claro, não, a Bocaina, no tema de ESG, a gente está tomando assim, muito focado para ter um processo muito robusto, né? A gente, inclusive, contratou uma das maiores consultorias da América Latina, Citauri, para nos ajudar a estruturar aqui dentro. E no lado dos fundos, a gente vem em breve com uma primeira oferta pública. Eu não posso comentar nesse momento, porque a gente está em período de silêncio. A gente prepara aí uma oferta pública que está na CVM, de um veículo para financiar a dívida de infraestrutura.